Alô, comunidade Post Perfeito, eu sou a Ju e hoje eu vim falar de um assunto muito importante com vocês, que é sobre planejamento de conteúdo. Eu sei que esse momento às vezes é muito pesado e muito difícil, parece que as ideias desaparecem, mas a gente vai passar para vocês um método que a gente tem aplicado aqui dentro do Post Perfeito e tem funcionado muito bem. E o ponto principal para que funcione bem é que a gente organize e tenha de forma bem clara o que eu tô fazendo ali no Instagram, para quem e como eu vou fazer isso, tá? Então a gente preparou um material que vocês vão ter acesso, ele é gratuito e eu vou explicar passo a passo como vocês podem usar para facilitar o planejamento de conteúdo de vocês. Vamos lá? Para facilitar o acesso de vocês, eu já coloquei esse link aqui no módulo, então clicando ele já vai levar direto para o Canva, é só ter uma conta lá dentro. Lembrando que a gente criou esse material 100% editável para que você consiga adaptar ele 100% para o seu mundo, tá? Então vou dar um exemplo. Começa aqui na capa, já altera para o seu próprio Instagram, tá bom? E depois vamos para as próximas páginas. Nessa segunda página aqui, vocês vão encontrar o título Assuntos. Aqui é legal que vocês tenham clareza sobre o que vocês vão falar para o público de vocês. Eu sei que às vezes a gente tem um tema muito aberto. Vou dar um exemplo do meu, design. Tá, mas eu vou falar sobre o quê? Então eu vou traduzir para vocês. Se eu fosse completar para o post, eu colocaria assim, ó. Dicas de Canva, da ferramenta, packs editáveis, que é com que eu trabalho, produção de conteúdo, como auxiliar ali os meus seguidores na parte de produção de conteúdo, e dicas de design em geral para produzir posts. O design tem muitos temas em que eu posso abordar, mas é legal eu definir quais são esses principais assuntos para que fique claro, tanto para mim quanto para o meu público, sobre o que eu vou falar. E a partir desses assuntos que eu defini, eu vou desmembrando. Você precisa ter muita clareza sobre o que você está falando ali no seu Instagram, tá bom? Então, vou dar um exemplo. Se você ainda está em dúvida, pensa sempre no seu produto principal, no seu produto final, e a partir dele faz o caminho inverso para que as pessoas cheguem até ele. Vou dar um exemplo. Um dos nossos produtos principais são os packs editáveis. Então, sobre quais assuntos eu posso falar para que as pessoas se interessem? Pode ser que um dos meus assuntos seja o pack, porque eu vou falar especificamente dele, mas eu posso falar de temas que auxiliem essa compra do pack. Então eu posso dar dicas de Canva, eu posso dar dicas mais técnicas de design, eu posso explicar um pouquinho mais sobre produção de conteúdo, porque eu sei que vai ajudar quem comprar o pack a produzir, então a pessoa se sente apoiada. Então, independente da sua área, é legal que você pense nisso. Qual que é o meu produto final e quais assuntos eu vou colocar aqui para que facilite esse interesse do meu cliente, do meu seguidor, nos meus conteúdos, tá? Então, nessa área aqui, vocês vão especificar quais assuntos vocês vão tratar nos posts, porque vocês vão perceber que um mesmo assunto pode ser falado de várias formas e de jeitos totalmente diferentes, mas é legal que vocês tenham um foco no que vocês estão compartilhando. Sabe aquele clichê? Quem fala pra todo mundo não fala pra ninguém, quem fala tudo não fala nada, e é isso. Se eu tenho clareza daquilo que eu tô falando, primeiramente comigo, com os outros vai ser mais tranquilo, tá? Então aqui vocês podem colocar quais assuntos vocês vão tratar, lembrando que é sempre bom relacionar ao produto principal que vocês estão vendendo, que pode ser um serviço, um produto físico, enfim. Aqui eu trouxe dicas da parte de pesquisa para vocês, né? Então, depois que eu defini os meus assuntos, eu posso utilizar ferramentas de busca para me ajudar. Uma delas é o Google. Então, aqui a gente trouxe certinho como vocês podem buscar. Às vezes a gente acha que é só jogar no Google e ver o que aparece ali, né? Os artigos, o que vem. Mas se vocês perceberem, quando vocês dão buscar, vai aparecer isso aqui, ó. As pessoas também perguntam. Então é legal que vocês fiquem atentos a conteúdos relacionados ao tema de vocês, para ir criando esse link, tá bom? Se vocês clicarem aqui, vai levar direto para a ferramenta. Tranquilo? Então aqui, ó, a gente botou ansiedade, a doença, e aqui vieram outras perguntas relacionadas a esse assunto, que outras pessoas já buscaram. Porque se a gente quer criar um conteúdo que as pessoas se atentem a isso, se conectem, eu preciso buscar o que elas estão procurando. Eu preciso dar respostas sobre isso. Então, uma das ferramentas básicas e clássicas é ir direto para o Google.
Outra ferramenta super legal é o Google Trends, que vocês podem usar também. É uma ferramenta do Google e ele mostra os mais populares termos usados recentemente. Então a gente coloca um termo, uma palavra, um assunto e ele vem mostrando possíveis relações com ela, né? Então ele traz vários outros conteúdos que vocês podem conectar ao assunto principal de vocês, tá? Ele traz os assuntos relacionados e as pesquisas relacionadas, então isso pode dar inspiração na hora de criar algum outro conteúdo. Outro lugar muito importante, grava isso, que às vezes a gente não percebe, é o YouTube. Além dos vídeos que já tem disponíveis pra gente pesquisar, vocês já devem ter reparado que muitos vídeos têm muitos comentários. E a partir de lá, vocês podem tirar diversas informações super importantes para a criação de conteúdo, né? Então, minha dica é: atentem-se aos comentários de vídeos relacionados aos assuntos de vocês. Aqui a gente procura um vídeo sobre ansiedade. E se a gente perceber quais temas tem aqui, quais respostas, eles podem virar posts muito legais de identificação, né? Então, vou dar um exemplo. O problema é que tudo que eu tenho tido são pensamentos negativos. Ju, como que eu posso transformar isso num post? Ansiedade e pensamentos negativos. Arraste para o lado para saber mais. Pode ser bem básico. Ou a gente pode criar posts mais elaborados assim. Por exemplo, se você tem pensamentos negativos, esse post foi feito para você. E daí, a partir daí, você vai trabalhando o seu assunto, nunca perca o foco e vai relacionando. Vou dar outra dica, ó. A gente viu um outro comentário aqui. Tenho medo quando me deito para dormir, pois a maioria das minhas crises de ansiedade acontecem à noite. Então vocês podem criar um post de relação da ansiedade e do momento de dormir, né? Que a cabeça ali, aceleradíssima, não deixa a pessoa descansar. Então, a partir dos comentários, das dores das pessoas, das respostas que elas estão buscando, vocês podem olhar os comentários do YouTube. Então é um lugar incrível para vocês tirarem ideias maravilhosas aí para construir os posts, tá? Outro lugar bem legal é o Answer the Public. Ele é pago, mas ele dá 2 consultorias gratuitas ali. E ele é bem interessante. Vou dar um exemplo. Aqui a gente colocou psicologia. Então ele trouxe vários pontos interessantes que você pode trabalhar. Então minha sugestão é assim, ó. Geralmente a gente tem assuntos bem claros, né, sobre o que a gente faz e como a gente quer se comunicar. Peguem esses 2 assuntos que vocês vão trabalhar sempre e aproveitem esses 2 gratuitos para pesquisar, tá? É muito legal, porque ele já traz até títulos pré-prontos. Você pode olhar ali, tira um print, adapta, salva. Lembrando que todas essas ferramentas a gente colocou o link, tá? Então é só clicar ali que ele já vai levar vocês direto para lá, beleza? E claro, observem muito o Instagram de vocês, seja através de caixinhas de perguntas, seja através de enquetes ou dos próprios comentários que vocês recebem no feed quando postam algo, nos directs mesmo. Percebam, estejam atentos e atentas a tudo que está acontecendo no Instagram de vocês, né? Então, tem várias situações que eu trago como conteúdo a partir de comentários feitos de dúvida ou de sugestão. E isso é muito legal porque vai gerando uma conexão muito legal com seus seguidores. Então estejam muito atentos ao seu próprio Instagram, tá? Então aqui foi um resumão rápido sobre a parte de pesquisa, como vocês podem pesquisar. A ideia dessa ferramenta é que vocês entendam que a parte de conteúdo pode ser um momento leve. Não sei se vocês já passaram por isso, de sentar na frente do computador para produzir o conteúdo da semana e dar uma travada. É normal, gente, só que a gente precisa de estratégia para tornar esse fluxo natural e não toda vez sentar e travar. Então, se a gente não tem tudo isso bem claro, bem organizado na parte dos assuntos, na parte do meu público, como eu vou me comunicar sobre o que eu vou falar, provavelmente na hora que a gente sentar, o que mais vai acontecer é dar branco. Ou a gente vai lá no nosso concorrente e copia um post. E é legal que vocês tenham conteúdos autênticos, que sejam únicos, que as pessoas falem, nossa, que legal, isso veio do perfil tal, né? Tem a carinha dela, tem o jeito dela. Então assim, ó, vocês podem usar a concorrência? Com certeza, usem a favor. Vocês podem usar como referência. Mas agora, se vocês têm outras formas de pesquisar,
raramente vocês vão ter esse choque em um conteúdo tão parecido com quem vocês estão ali competindo dentro do Insta. Então pensem nisso, em que o momento de pesquisa e produção de conteúdo deve ser um momento leve. Agora, os próximos passos que a gente tem aplicado aqui são muito legais. Por quê? Muitas vezes vocês devem sentar, já sei do que eu vou falar. Aí fica ou um monte de post carrossel, ou não sabe como faz. Agora, a gente tem aplicado aqui no Post Perfeito, a gente testa uma estrutura, aplica ali a parte de assuntos e conteúdos e a partir dali a gente vai postando. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Lembrem que tem áreas que são editáveis, então é legal que vocês registrem, tá? Vou dar um exemplo. Mês que vem eu vou refazer essa estrutura. Então você pode ou duplicar essa página aqui, ou você pode criar uma cópia desse arquivo, tá? Você vem em arquivo, fazer uma cópia aqui embaixo e salva com o nome do próximo mês, tá? Porque é legal que vocês também tenham um comparativo. Agora voltando aqui, pensando em estrutura, a gente tem várias formas de criar conteúdo para o Instagram hoje, né? A gente pode colocar foto, a gente pode fazer Reels, a gente pode fazer post estático, né? Que é uma arte só com uma página. A gente pode fazer carrossel, pode fazer vídeos mais longos. Então é legal que vocês tenham de uma forma clara qual é a estrutura dos conteúdos que vocês vão disponibilizar ali no Instagram de vocês, tá? Aqui eu trouxe uma sugestão para todos os dias da semana, mas você pode adaptar, né? Uma coisa que eu sempre falo, a gente precisa saber qual vai ser o melhor caminho pra gente. Tem pessoas que trabalham com Instagram que têm filhos, bebês. É muito difícil o comprometimento de postar todos os dias, porque cada dia é um dia, uma novidade, né? Então, eu sempre falo, escolha um caminho que seja bom pra você e seja fiel a ele. Eu vou postar 2 vezes por semana? Tudo bem, mas eu vou postar 2 vezes por semana. Eu vou postar na terça, vou postar na quinta. Sempre. Não vou falhar, porque a constância no Instagram é muito importante, tá? Então pensem nisso. Aqui eu trago uma proposta para vocês definirem qual vai ser a estrutura semanal dos posts de vocês. E a partir daí eu vou montando. Vou dar um exemplo. Meu assunto, um dos meus assuntos é dica de Canva. Então acho que eu vou fazer um Reels sobre dica de Canva e daí agora eu desmembro e falo exatamente sobre o que vai ser. Pronto, já está definido. Post estático. Tem muita gente com dúvida sobre paleta de cor. Então eu vou criar um post estático sobre dicas de design. Vocês estão vendo como facilita na hora de planejar, né? Eu vou postar uma foto e vou trazer na legenda um dos meus assuntos lá de cima. Porque toda vez que eu fujo do meu assunto, eu deixo meu público confuso. Então tomem cuidado com isso. Vocês podem trazer na legenda, vocês podem trazer nos posts, mas tentem sempre ter clareza. Porque às vezes a gente quer gerar conexão com o nosso seguidor, mas a gente se perde um pouco. Tô falando por experiência própria. Na nossa caminhada a gente vai aprendendo muitas coisas, né? Eu não tenho um perfil que é para ser cômico. Aí eu resolvo botar algo cômico só para gerar conexão, mas o meu público não tem esse perfil. Ele não me entende assim, ele não me lê assim. Então, quando eu tenho clareza de quem eu sou, com quem eu tô falando e sobre o que eu tô falando, facilita tanto para mim quanto para quem tá me seguindo, tá? Então, aqui vocês vão montar a estrutura de vocês e lembrando que é editável, tá? E a partir daqui vocês vão desmembrar dia a dia. Então, aqui eu já fiz uma área para vocês planejarem o conteúdo semanal. Então, vou dar um exemplo. Na segunda-feira, né, na estrutura de cima eu falei, vai ser Reels. Então, eu vou vir aqui e vou detalhar como vai ser esse meu Reels. Eu falei que ia ser uma dica de Canva, né? Então eu vou falar como colocar texturas num post, por exemplo. Então, eu vou gravar a tela e vou gravar a narração. Pronto. O meu planejamento de conteúdo para segunda-feira está pronto. Agora eu preciso executar, tá? Então, eu gosto muito de planejar primeiro e depois ir para a produção, a parte do design. Vocês vão ganhar muito tempo tendo clareza do que é o conteúdo. Então, aqui eu criei também uma parte para referência. Então, você pode jogar o link aqui de um Reels que você viu e achou legal, ou você pode organizar direto no Instagram, salvar o áudio ou salvar o próprio vídeo para se inspirar, tá bom? Aqui eu botei um post estático, né? Lembrando que vocês podem mudar tudo, a data, o dia, a estrutura, o tipo, tá? Mas aqui lembrem de escrever o texto que vai na arte. O título, o texto corrido, qual chamada para ação, salve esse post, comente aqui, né? Então,
coloque essas informações aqui, deixe pronto. E aqui embaixo eu coloquei uma área de referência para vocês colocarem imagens que vocês viram em outros instas ou outras situações que vocês vão se basear para montar o post de vocês, tá? Lembrando que é só vir aqui na área de uploads e arrastar aqui para dentro. Ou vocês podem também copiar, se for uma imagem do Pinterest, por exemplo, copia, cola aqui dentro, né? Ctrl C, Ctrl V e arrasta aqui para esses quadros, tá bom? Então vocês podem ir trazendo tudo de uma forma super organizada. Aqui eu trouxe a foto, vocês podem usar a referência também. Então lembrando que aqui é tudo editável e vocês vão adaptando para o mundo de vocês. Eu só trouxe algumas formas legais para vocês se organizarem. Vocês estão vendo que esse aqui do carrossel tem bastante espaço, né? Mas é que geralmente o carrossel vai ter página 1, página 2, página 3, página 4 e assim vai. Beleza? Então aqui é mais para vocês organizarem. Então lembrando, ponto 1, assuntos. Ponto 2, onde pesquisar. Ponto 3, qual estrutura. Ponto 4, escrever cada post, como vai acontecer. Tá bom? Então essa é uma das formas bem legais que a gente encontrou e que está funcionando muito bem. Então essa é uma das formas que a gente tem experimentado e tem funcionado super bem. Vocês vão adorar aplicar esse material. Eu comecei a ganhar muito tempo e comecei a me divertir, porque tornou um momento mais leve, tá bom? E espero que tenham gostado. Esse material está disponível para vocês. É um material bem legal e estamos aí para qualquer dúvida. Tá bom, gente? Aproveitem e até a próxima, comunidade!